Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora mais um Vejam Só a Entrevista, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Hoje nós vamos discutir um assunto delicado, mas muito triste. O número de atentados terroristas contra irmãos e irmãs cristãos no mundo tem aumentado, assim, extremamente. E a Nigéria é um dos países onde isso mais acontece, apesar de ser um país nominalmente cristão. Que haja perseguição nos países declaradamente muçulmanos, vá lá. Mas num país que se diz cristão, o número de atentados contra as igrejas tem se multiplicado enormemente nos últimos tempos, para não falar nos últimos meses, né? E para que a gente compreenda esse fenômeno e como podemos ajudar os nossos irmãos e irmãs no mundo que sofrem por causa da sua fé, recebemos mais uma vez um representante da Missão Portas Abertas, que é uma das missões mais iconográficas do mundo nessa área. E hoje está conosco o coordenador da Aliança e Desenvolvimento da Missão Portas Abertas, o irmão Willy Menezes. Paz e graça, irmão. Tudo bem? Paz, querido. Obrigado, pastor Hélio, por essa oportunidade, mais uma vez, estarmos aqui compartilhando sobre essa necessidade contínua, né, que é o apoio à igreja perseguida. Então, Portas Abertas mais uma vez aqui. Saúdo também todos vocês que estão nos acompanhando aí. Irmão Willy, o irmão é de que igreja? Da Igreja Batista Fonte de Sicá, aqui em São Paulo mesmo. Onde fica? Próximo da Avenida Paulista, Alameda Lorena, ali a gente se reúne. Legal. Seja muito... O senhor não é pastor? Não, ainda não, pelo menos. Pretende ser? Se Deus chamar para isso, com certeza. Nunca vou negar o chamado do Senhor. Mas tenho desenvolvido esse trabalho com muita gratidão, muito prazer. E o que é essa Aliança e Desenvolvimento? Aliança e Desenvolvimento é o departamento dentro da Portas Abertas, aqui no Brasil, que trabalha de maneira externa com a igreja, com os irmãos de maneira geral, mobilizando pessoas, levantando voluntários, mobilizando o Brasil para que orem, para que interceda pela igreja perseguida. De certa forma, a gente está aí no campo, entendendo o Brasil como nosso campo, para mobilizar pessoas para apoiar a igreja perseguida. Entendi. A gente vai apresentar a matéria, que obviamente fala dessa questão da Nigéria, mas também depois, durante a entrevista, vamos assistir alguns vídeos que a Missão Portas Abertas trouxe e que tratam mais especificamente ainda das questões que estamos conversando hoje. Vejam só. Entre os continentes pesquisados na lista mundial da perseguição 2021, a África é o lugar onde mais seguidores de Jesus são mortos, totalizando 91% das mortes do mundo todo. Com esses números, é possível perceber que a igreja no oeste africano está sob ataque, tendo sua existência ameaçada. Os cristãos que vivem na região enfrentam diversos desafios por causa da fé em Cristo, como discriminação por parte do governo ou marginalização social em suas próprias comunidades. Muitas vezes, por conta disso, aldeias cristãs inteiras precisam fugir procurando um local onde possam sobreviver. Os altos níveis de violência são principalmente devido à agenda de expansão islâmica. Com isso, mais de 2,6 mil cristãos foram mortos na região, sendo mais da metade deles apenas na Nigéria. Além disso, mais de 7,5 mil sofreram ferimentos físicos e mentais. Mais de 2,2 mil casas e outras propriedades de cristãos foram destruídas. Mais de 1,7 mil lojas de cristãos foram atacadas. Pelo menos 729 cristãos foram sequestrados. Mais de 2 mil mulheres cristãs enfrentaram violência sexual e aproximadamente 300 foram forçadas a se casar. Quanto às igrejas, mais de 3,4 mil foram atacadas. Hoje, aqui no Vejam Só, iremos falar da triste realidade da igreja perseguida. A entrevista especial de hoje está imperdível. Fique ligado, já estamos no ar. Muito bom, muito legal. Desde já vou pôr a enquete no ar, que é para não esquecer, porque eu vivo esquecendo
de pedir a sua opinião a respeito do tema de hoje. E a enquete é bastante séria e é uma pesquisa que a gente está fazendo aqui, né? Na sua opinião, vamos lá. A enquete é a seguinte. Para você, o descaso dos governos e das autoridades para com os atos terroristas contra as igrejas em tantas partes do mundo se explica por duas alternativas. Medo, né? Medo dessas autoridades ou conivência. O que é que você acha? Nenhum de nós é especialista aqui, só o Willy que é, mas ele não vai responder a enquete, quem vai responder é você, tá bom? É uma pesquisa que a gente está fazendo. Pela sua percepção geral, o que acontece com as igrejas que são perseguidas, inclusive nos países que se dizem cristãos, né? Acontece porque as autoridades que deveriam coibir isso têm medo ou porque elas são, de algum modo, coniventes. É essa a nossa pesquisa de hoje. Bom, o Willy Menezes é o coordenador da Aliança de Desenvolvimento da Missão Portas Abertas, uma missão que foi formada a partir do trabalho do contrabandista de Deus, o irmão André, né? Ele está vivo ainda, né? Está vivo ainda, 94 anos. Mora na Holanda? Holanda. E o irmão André tem um best-seller que eu recomendo a leitura fortemente. É um livro espetacular, não apenas por contar os milagres que Deus operou, mas para mostrar a trajetória de um homem de Deus que, teoricamente, ia fazer um serviço muito básico, né? Levar a Bíblia escondida para os países comunistas, mas que precisou passar por um processo de disciplina e de preparo bastante rigoroso que a maioria de nós não suportaria. Isso é muito, muito interessante. Eu gostaria de um dia entrevistar o irmão André, mas vai ser meio complicado, né? Mas se fosse possível, seria maravilhoso. A primeira pergunta que eu quero te fazer, irmão Willy, aquela atmosfera do contrabandista de Deus ainda hoje acontece quando a gente contrabandeia Bíblias para algum lugar, ou o mundo mudou, a realidade mudou, não é mais assim? Ainda há contrabando de Bíblias, continua a necessidade, porque há muitos lugares que há escassez, né? Claro, o cenário mudou, né? Como você leu, o contrabandista e também experimentou, né? Viveu essa época, a gente sabe que ali depois da saída, né, da queda do Muro de Berlim, muita coisa aconteceu. O desafio começou a ser o mundo muçulmano. E aí o irmão André vai escrever um livro, logo na sequência, Força da Luz, Cristãos Secretos, que ele começa o trabalho em países de maioria muçulmana. Mas ainda há países comunistas, como naquela época. Mas a necessidade de contrabando de Bíblias ainda é presente nos dias de hoje. Óbvio. A gente tem a tecnologia a nosso favor, em muitos casos. Então, por meio de rádio, por meio de materiais eletrônicos, tudo isso facilita essas entradas, mas o contrabando naquele mesmo, que a gente pode dizer, naquele mesmo perfil de Bíblia física, entrando ilegalmente, isso ainda acontece. E a Portas Abertas promove isso? A Portas Abertas continua fazendo isso, pela graça de Deus. Você é um dos recrutadores? Não, no momento não. No momento estou levantando pessoas para que orem para que isso aconteça e continue acontecendo. Mas, eventualmente, a gente tem algumas viagens de campo que qualquer pessoa aqui no Brasil, maior de 18 anos, cristão, pode participar com a gente. E aí, cada viagem dessa, ela tem um propósito. Algumas delas é exatamente levar Bíblias, outras é apenas encorajar pessoas, outras é dar treinamento. Então, essas viagens, tanto eu como qualquer pessoa aqui no Brasil pode participar. Você já foi em algum? Já. Você já levou Bíblia escondida? Não, escondida não precisei, mas encontrei pessoas que receberam Bíblias escondidas, como no Oriente Médio, e lá a gente teve a oportunidade de encorajar essas pessoas no mundo muçulmano, aqui na Colômbia também, aqui, embora a gente vê aqui do lado da gente, América Latina, geralmente a gente pensa que a perseguição está só ali no Oriente Médio, não. Há uma grande necessidade aqui também. Eu ouvi que o México é um dos países mais hostis à fé cristã. Há uma grande necessidade no México, especialmente ali nos interiores. A mesma coisa acontece na Colômbia. Você vai para as capitais, você vai encontrar grandes igrejas, megas igrejas, inclusive. O mesmo se passa em alguns países do Oriente Médio, como você falou a respeito da Nigéria. Tem a possibilidade de algumas igrejas em algumas regiões. Mas a gente vai aprofundar mais
esse tema no decorrer da nossa conversa. Legal. A gente pensa que as coisas acontecem só longe, não, acontecem aqui pertinho também. E perseguição feroz. Exatamente. Perseguição feroz. O que é o Acampa Underground? Boa pergunta. Essa pergunta eu gosto de responder. É um acampamento que a Portas Abertas começou há 21 anos. Então, é um acampamento que já tem um tempo. A ideia do acampamento é simular a realidade da igreja perseguida. Então, durante 2 ou 3 dias, a gente convida pessoas para estarem conosco, vivendo na pele um pouquinho do que os cristãos perseguidos passam. Então, esse acampamento acontece todos os anos. A gente já fez esse ano em São Paulo, Rio de Janeiro. Agora, do dia 16 a 19 de junho, a gente vai fazer em Belo Horizonte. O pessoal está super convidado a participar com a gente. Então, a ideia é exatamente proporcionar um pouco, né, dessa experiência. Porque uma coisa é a gente ouvir falar aqui na TV, visitarmos igrejas, você lê uma notícia, mas quando você participa do Acampa, você sente um pouco mais perto dessa realidade. E tudo o que acontece lá, nesse acampamento, é um fato real. Eu costumo dizer que não é apenas uma simulação, é a representação da realidade acontecendo ali. E as pessoas que participam, pela graça de Deus, têm sido muito impactadas, não somente para olhar para os cristãos perseguidos, mas também para olhar para a nossa realidade aqui, valorizar a nossa igreja, valorizar a nossa liberdade que a gente tem. A gente, de vez em quando, vê pela internet, né, vídeos de pessoas recebendo Bíblias, assim, secretamente. E elas manifestam uma emoção, assim, que a gente fica até chocado, né? Como se tivesse recebido uma coisa, assim, do outro mundo. Esses vídeos são forjados ou são autênticos? A maioria, eu não posso dizer que todos são, né, porque é muito abrangente, mas é muito real. Isso que o senhor falou, é muito comum, né? Pessoas que quando recebem a Bíblia, porque você pode imaginar o seguinte, alguém ouviu o Evangelho em um país fechado, foi salvo pela graça de Cristo, mas ainda não tem a Bíblia. O começo do Contrabandista de Deus foi exatamente assim. O irmão André ia pregar em algumas igrejas no leste europeu e questionava. Na Holanda, quando a gente começa a pregar, geralmente as pessoas abrem a Bíblia, assim como acontece aqui no Brasil. Mas aqui, por que vocês não fazem? Aí o pastor falou para o irmão André que a gente gostaria muito de fazer, de ter uma Bíblia para acompanhar, mas a gente não tem Bíblia. Então, hoje isso acontece. Então, a pessoa passa a vida cristã, boa parte do tempo, sem acesso à palavra de Deus. Quando ela tem isso em suas mãos, realmente é um privilégio incomparável. Eu costumo dizer que são milagres que acontecem que para a gente é tão comum. A gente tem várias versões, a gente tem vários tipos de Bíblias, mas há muitos irmãos que estão recebendo pela primeira vez a Bíblia e ter esse contato com a palavra de Deus é algo realmente emocionante. Então, isso de fato acontece, né? As pessoas abraçam a Bíblia, as pessoas choram ali porque é o primeiro contato. E nem sempre recebem a Bíblia, às vezes é uma parte dela, né? Às vezes é um livro. Imagina você estar com um capítulo, você não sabe o que acontece na sequência. A gente compartilha algumas dessas situações, às vezes, inclusive no acampamento, mas ela é real. Que legal. Isso é inspirador, né? E faz a gente ter um pouquinho de vergonha, né? Porque milhões de irmãos e irmãs aí estão sofrendo pela falta da palavra e a gente tem vários exemplares da Bíblia completamente relegados ao descaso dentro da nossa casa. A gente vai dar conta disso, viu? A gente vai dar conta disso. Muito bom. Que Deus continue abençoando a Missão Portas Abertas, uma das missões mais sérias que eu já conheci. Pois bem, e a situação da Nigéria? A gente escolheu a Nigéria porque tem chegado notícias muito frequentemente, inclusive quem lê a revista Graça, Show da Fé, sempre acompanha isso, né? De perseguição tanto contra pessoas cristãs, líderes cristãos, quanto contra igrejas mesmo, estabelecidas, tal, destruição do prédio e tudo, num país que se diz cristão. Isso é muito interessante. Acontece em outros países, até com uma população maior. Às vezes a gente imagina um dilema, né? Como é que um país com quase metade da população cristã, né, enfrenta tudo isso, né? E, de fato, a gente ouve muito falar sobre a África, quando pensa no envio de missões, um campo missionário grande, de fato com certeza, mas a Nigéria ela tem se destacado de verdade nesse ponto, porque quando a gente pensa na população cristã da Nigéria, a maior parte está concentrada ao sul da Nigéria. Então, a gente tem
basicamente 216 milhões de pessoas na Nigéria hoje e aproximadamente 98 milhões de cristãos. Então, é um número muito grande de cristãos, né, quando a gente pensa nessa proporção, nessa realidade, mas esses cristãos enfrentam essa pressão, essa violência, especialmente de grupos extremistas, né, de grupos extremistas como Boko Haram, como os pastores de Cabra Fulani, mas eles estão concentrados mais na região norte. Então, isso, embora pareça ser um dilema, é algo muito claro, né, ali naquele país. Ele é basicamente dividido aí, norte, que tem cristãos, e por isso eles enfrentam esse desafio, mas a maior parte dos cristãos estão concentrados ali no sul. Muito bem. O irmão trouxe alguns vídeos, né? A gente já vai mostrar o primeiro deles, que é aquele sobre os ataques do Boko Haram. Boko Haram é um grupo extremista que pretende implantar um país, ou pelo menos um território muçulmano dentro da Nigéria, né? E vamos ver o vídeo. Nós passávamos a noite escondidos nas montanhas. De manhã voltávamos para as nossas casas e trabalhos. Quando a noite caía, voltávamos para a floresta para dormir. Essa é a realidade em todo o oeste africano. Comunidades cristãs constantemente atacadas. Ataques violentos, como os do grupo radical islâmico Boko Haram, não são exclusivos à Nigéria. Países vizinhos como Camarões, Chad e Níger também enfrentam essa violência brutal. Muitos cristãos precisam fugir para sobreviver. Fadi Zara é uma delas. Quando eu morava em meu vilarejo, em 2013, o Boko Haram atacou nossa comunidade à noite. Mataram muitas pessoas e queimaram nossas igrejas. Nós fugimos para um vilarejo chamado Vrekek. Eles atacaram mais uma vez e queimaram todas as casas. Roubaram todas as nossas posses. Então, nós fugimos de novo para o vilarejo Laudzaf. Eles nos atacaram ali também e sequestraram muitas pessoas, especialmente mulheres. Em outubro de 2015, fugimos para Zelevet. Eles vieram à noite outra vez e queimaram as igrejas. Eu não sei nem dizer quantas pessoas eles mataram. Após alguns anos em Zelevet, a rotina de Fadi era como a de milhares de outras pessoas que moram nessas comunidades vulneráveis a ataques. Vivia se escondendo com medo. Nós passávamos a noite escondidos nas montanhas. De manhã voltávamos para as nossas casas e trabalhos. Quando a noite caía, voltávamos para a floresta para dormir. Com uma rotina insustentável e mais um ataque violento, Fadi e sua família tomaram uma decisão. Empacotaram as poucas coisas que ainda tinham e foram para Kosa. Foi ali que a Portas Abertas encontrou com ela recentemente e descobriu que Fadi também carrega várias cicatrizes no coração. A irmã mais nova dela foi sequestrada em 2015. O nome dela é Vusa e ela tinha 14 anos quando foi sequestrada. Ela foi até a fazenda com amigos, mas não voltou com eles. Algumas pessoas dizem que ela foi assassinada, outros dizem que eles não devem ter matado uma menina tão nova como ela. Provavelmente algum membro do Boko Haram se casou com ela. Nós não temos nenhuma notícia. Quando minha mãe ficou sabendo, não conseguiu enfrentar a situação. Ela morreu 2 semanas depois. Durante o ano de 2021, a Portas Abertas distribuiu ajuda emergencial para mais de 3.000 cristãos em Camarões. E essa ajuda não pode parar. Eu estou surpresa de ter recebido todas essas bênçãos na minha vida. Estou muito, muito feliz.
especialmente com esse tecido. Faz 2 anos que eu não tenho uma roupa nova como essa, mas vocês me deram uma hoje. Muito, muito obrigada. Eu preciso que Deus fique comigo durante toda essa situação para que Ele haja poderosamente em minha vida e eu veja sua face no final do dia. No dia 12 de junho de 2022, milhares de igrejas, no Brasil e na América Latina, levantarão um clamor pelos cristãos perseguidos no Oeste Africano durante o Domingo da Igreja Perseguida. Organize o DIP na sua igreja. Participe! Uau. Então, irmão Willy, que dia que vai ser o DIP? Dia 12 de junho. 12 de junho? Dia dos Namorados? Exatamente. Poxa. Mora no sábado, Dia dos Namorados, e faz o DIP no domingo. Mas pode fazer em outro dia, não é obrigatório, obviamente, né, fazer naquele domingo. É uma sugestão porque a gente já tem aí um esquema, uma semana depois de Pentecostes, é o DIP, então isso varia de ano para ano. Certo. Então, o Dia da Igreja Perseguida, então, tem muito pastor ou líder de igreja, líder de mocidade, que não sabe direito o que fazer nesse dia. Qual seria a sua sugestão? Legal. Primeira coisa é entrar no site da Portas Abertas. Você pode acessar portasabertas.org.br/DIP, DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida, e lá fazer o cadastro da sua igreja. A pessoa pode cadastrar, obviamente, conversando com seu líder primeiro, fazendo um cadastro, é um cadastro gratuito. E ao acessar, ser aprovado sua inscrição, você vai ter ali roteiros, né, para realizar algum culto, materiais, programas, vídeos, PowerPoints. Então, vai ter muitos testemunhos também. Então, acessando ali, você vai ter material suficiente para poder organizar isso na sua igreja. E é um encorajamento que a gente faz, porque todos os anos a gente tem mobilizado milhares de igrejas no Brasil exatamente para orar pelos cristãos perseguidos, porque afinal é o maior pedido, é o principal pedido deles, orem por nós. Então, o DIP promove exatamente isso, um movimento de oração pela igreja perseguida. Então, é fácil fazer, ainda dá tempo, né? Você que acha que, de repente, já está muito em cima, dá tempo, converse com o seu pastor, com o seu líder e se inscreva a sua igreja ali, que com certeza sua igreja vai ser abençoada, mas muito mais do que abençoada, desafiada a orar pelos cristãos perseguidos, que esse é o nosso objetivo. Você não precisa guardar a data, você pode fazer em qualquer momento, desde que faça, né? Essa é uma atitude totalmente espiritual. Agora, podem ser levantadas ofertas de gêneros ou em dinheiro, ou vocês não recomendam isso? Sim, no próprio site, né, a gente tem um momento que ele explica exatamente, o material que explica exatamente isso, porque além de levantar as orações, que é o principal alvo, todos esses projetos precisam também de recursos, né? Então, você pode, juntamente com a sua igreja, ou individual também, levantar recursos e no site você vai encontrar ferramentas do caminho para fazer isso, seja por boleto, seja por Pix. Lá tem todas as informações e as recomendações necessárias e você vai, além de orar, abençoar também os nossos irmãos da Nigéria e Oeste Africano. Agora, o que o Boko Haram pretende com esses ataques? É pura maldade? Olha, não é somente isso, né? Ninguém faz só por fazer. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe exatamente que o motivo disso tudo é o ódio contra Cristo. A perseguição ela acontece por causa de Cristo dentro de cada indivíduo. Mateus capítulo 10, Jesus Cristo, ao enviar os 12, ele diz o seguinte: vocês serão odiados por causa do meu nome. Quando Saulo está no caminho de Damasco, em Atos no capítulo 9, e ali Jesus aparece para ele, ele pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, é contra Cristo. Então, em última instância, a gente sabe disso. Agora, a gente pensar em contextos imediatos, a gente vai ter vários cenários. No caso do Boko Haram, eles querem, como o senhor mesmo falou, né, implementar ali, não somente numa região específica, esse caso que a gente assistiu há pouco, ele aconteceu em Camarões, embora o Boko Haram esteja predominantemente ali na Nigéria, eles tentam implementar
ali um califado, né, para poder governar e submeter as pessoas ao islamismo, né, a Sharia, como é aplicado em alguns lugares. Então, basicamente, é o domínio. E a gente vê outros grupos fazendo algo semelhante. A gente tem o Estado Islâmico, né, são contextos um pouco ali diferentes, são regiões diferentes, mas o objetivo é implementar à força mesmo aquilo que eles acreditam. Há alguns anos atrás, o Boko Haram sequestrou centenas de meninas em uma escola e elas foram levadas para serem escravas sexuais, né? E eu me lembro que as autoridades do Ocidente se levantaram e tal, mas boa parte dessas meninas, a maioria esmagadora, ficou sequestrada. Não houve na verdade, não houve nenhuma ação efetiva do Ocidente para resgatar essas meninas. Eram mocinhas, novinhas, pré-adolescentes. E aí eu até me lembro de ter dito aqui, no Vejam Só, se tivesse sido um sequestro numa escola da Inglaterra, da Alemanha, com loirinhas de olho azul, eu acho que o resultado teria sido um pouquinho diferente, não teria, não? Olha, eu não sei como seria, né? Mas pensando no que aconteceu de fato, isso aconteceu no dia 14 de abril de 2014. 276 garotas foram sequestradas no Chibok, na Nigéria, os casos que você falou. Muita gente. Imagina 276 meninas e exatamente pelo Boko Haram, porque elas eram cristãs. E, como você disse, naquela época houve uma grande mobilização imediata. Houve também campanhas na internet que, obviamente, tem o seu sentido, né? Mobilização, tragam de volta, tinha uma hashtag, tragam de volta as nossas meninas. Muita gente se mobilizou naquele primeiro instante. Óbvio, gente que acompanha Portas Abertas e outras organizações tem notícia do que vem acontecendo nesses últimos anos. Mas, infelizmente, ainda há muito a ser feito. Daquelas garotas, logo na sequência, alguns anos depois, isso em 2014 para cá já tem bastante tempo, ainda há pelo menos 100 daquelas garotas presas. Mas umas foram entregues pelo Boko Haram, se não me engano 28, outras fugiram, algumas delas fugiram grávidas. Imagina chegar na sua comunidade grávida do Boko Haram, outras já fugiram com criança de colo, foram encontradas na selva. Então, é um grande desafio, não somente para essas garotas, mas também para os seus pais. Eu lembro de uma mãe de uma dessas meninas que disse o seguinte: se eu soubesse que ela estava morta, eu ia parar de esperar por ela, né? Meu coração iria entender, ela morreu. Mas eu fico na incerteza. Imagina que é você esperar anos e anos sem saber se sua filha está morta ou não. Então, foi um grande caso, mas casos semelhantes aconteceram depois e vêm acontecendo repetidamente. E é exatamente por essa necessidade que a Portas Abertas chamou esse tema, né, para o Domingo da Igreja Perseguida, porque precisa ser alvo das nossas orações. Então, o convite que a gente faz é exatamente para não esquecer. Alguns casos acontecem, chamam uma atenção imediata, mas ao longo dos anos acaba ficando no esquecimento. Então, o que me indigna é que se acontecesse em qualquer país do Ocidente rico, no dia seguinte teria tropa desembarcando, um serviço de busca, e não só protesto diplomático. O que houve foram protestos diplomáticos, né? Porque não se faz isso com os nossos meninos, com as nossas meninas, e se fica impune, né? A reação que houve uma reação, mas ela não foi efetiva como se teria sido se o sequestro tivesse sido em outro lugar, tanto que esses sequestros vêm se repetindo, né? Infelizmente. A Bíblia exorta que os cristãos, os seguidores de Jesus, devem estar atentos às necessidades dos carentes, que ela identifica como viúvas e órfãos, né? Que é o símbolo dos carentes, dos desassistidos. O nosso povo da África é desassistido. Você viu aí no vídeo, vai ver outros, né? São pessoas que vivem à margem da sobrevivência, está ali no limite da sobrevivência, não tem recurso para nada. E
infelizmente, são países dominados, e a gente sabe como é isso, né? Dominados pela corrupção, né? Em todos os níveis. O governo não tem controle sobre toda a região lá, senão o Boko Haram não existiria, os outros grupos não existiriam. Enfim, a gente precisa se mobilizar. E Portas Abertas apresenta uma alternativa genuinamente cristã, não é bélica, né? Mas genuinamente cristã, de trabalhar apoiando esses irmãos que estão... Eu me lembro que o versículo que mexeu demais com o irmão André, na época do contrabandista, era, né, fortalecer os joelhos trôpegos, né? E as mãos vacilantes. Estava para morrer. Né? Oi? Fortalece o que resta e que estava para morrer. Exatamente. A ideia de amparar o nosso irmão, nossa irmã que está aí sofrendo. Porque o mesmo pode acontecer conosco também, né? Em muitos desses países não foi sempre assim. Isso que chama a atenção também. A gente olha para o Brasil e pensa, isso está distante da nossa realidade. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas quando a gente olha para alguns desses países, como, por exemplo, o Burkina Faso, os muçulmanos tinham uma vida ali de paz com os cristãos. Uhum. Mas começaram a ter ataques. Outros países do Oriente Médio, inclusive foi um caso do irmão André, que ele foi pregar em um país, e aí os líderes falaram o seguinte: o irmão André foi pregar sobre perseguição, que era o negócio dele. O que ele conhecia, era o trabalho. E eu lembro, ouvindo essa história, que os líderes chegaram naquela noite e falaram: André, a gente não precisa ouvir sobre isso. Vai falar sobre perseguição para a gente aqui? Isso num país do Oriente Médio. A gente não está longe de viver essa realidade. E aí o André foi lá: eu vou orar, e ele ia pregar na noite seguinte. E no dia seguinte, quando ele voltou para pregar, ele continuou pregando sobre perseguição. E os líderes saíram super chateados ali com ele, né? Só que um ano depois começou a perseguição naquele país. E assim tem acontecido. E a gente não sabe o futuro, a gente tem que estar preparado. Um trabalho da Portas Abertas é exatamente preparar esses cristãos para que eles respondam biblicamente à perseguição, para que entendam biblicamente. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe que é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade bíblica. Eu costumo dizer o seguinte: se a gente ignora a perseguição, a gente está ignorando uma realidade bíblica. Jesus, quando lá em Mateus, no capítulo 5, ele fala: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. E ele fala também logo na sequência, ainda no Sermão do Monte, né? Assim perseguiram os profetas, foram insultados. A gente vai para o capítulo 10 de Mateus, Jesus diz o seguinte: eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Ou seja, uma vida, não tem ovelha segura no meio de lobos, é uma vida extremamente perigosa. E ele fala: vocês serão odiados. Aí a gente chega no livro de Atos, a gente vê a perseguição acontecendo. Saulo perseguiu, logo no mesmo capítulo, quando ele foi salvo, ele foi perseguido, ainda no capítulo 9. E a gente conhece, o texto bíblico fala exatamente sobre essa situação, e hoje não é diferente. Hoje não é diferente. E enquanto você não é perseguido de forma física, né, você deve apoiar aqueles que estão sendo. Jesus disse que até um copo de água fria, se daria dado a alguém que está sofrendo por causa do nome dele, geraria galardão. Né? E a gente, às vezes, nem lembra que irmãos e irmãs estão aí sofrendo terrivelmente por conta dessa perseguição que não vai cessar. Né? Vamos ver o próximo vídeo, então? Mais um dia, tantas histórias. Quanta injustiça. Uma perseguição constante, ameaças e ataques violentos. Cada dia que passa, fico mais surpreso com as dificuldades que nossos irmãos enfrentam. Eu preciso que você os conheça. Eu preciso que você sinta o que eles sentem. Que você chore com os que choram. E que você lute junto com eles.
Na Nigéria, os seguidores de Jesus são assassinados por causa da fé mais do que em qualquer outra nação. Em todo o oeste africano, aldeias inteiras são atacadas, resultando na morte de milhares de cristãos. Meninas e meninos são sequestrados das escolas, raptados de suas famílias. O número de viúvas só aumenta. Tragédias como essas são comuns no oeste africano, uma região formada por países que cercam a Nigéria, alvo da crescente violência. Grupos radicais islâmicos avançam sem piedade, tomando o território à força, deixando os cristãos cada vez mais vulneráveis. A igreja está sob ataque. Cada testemunho, depoimento e fato revelarão a dura realidade de cristãos que, por causa da fé, são negligenciados. Contudo, permanecem firmes. A Bíblia nos diz que nenhuma arma forjada prosperará contra a Igreja de Cristo. E nós, como corpo, nos levantamos em favor deles. Levantamos a nossa voz em favor da Igreja perseguida. Quando tomamos consciência de qualquer injustiça, devemos fazer algo. A Portas Abertas convida você a mobilizar a sua igreja para ser uma intercessora em favor dos cristãos perseguidos no dia 12 de junho de 2022. Garanta a participação da sua igreja, tornando-se um organizador do DIP. Seu envolvimento é resposta de oração. Cadastre-se no Domingo da Igreja Perseguida e participe. www.portasabertas.org.br/DIP. Muito bem. É uma... Ai. Você já se imaginou na pele daquele povo lá? Já me imaginei, embora a gente tente fazer esse exercício, a gente sabe que a gente está ainda distante, né, dessa realidade. Mas quando eu oro, quando a gente ora, a gente tenta ao máximo buscar sentir, né, Hebreus fala, né, para que a gente lembre dos presos, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito nós mesmos sofrêssemos. Então, é algo muito forte, né? É algo que eu sempre penso. A gente não deve somente ter um conhecimento ou uma memória, uma vaga lembrança do que acontece. É um exercício da fé sentir a dor, né? 1 Coríntios 12:26 diz que se um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem com eles. A mesma coisa como se alegra. Então, eu acredito que deve ser uma oração nossa, para que a gente sinta um pouco essa dor, porque eu acredito que a gente sentindo isso, a gente tem condições de orar, a gente tem sede por orar por essas pessoas. Agora, irmão, o que as autoridades alegam? Por exemplo, na Nigéria, isso é um caso interessante que faz até com que aumente esse nível de perseguição, porque o descaso com essa realidade, como você mesmo falou, não somente pensando em autoridades de outros países, mas de autoridades locais. O crime ele continua acontecendo e ele continua aumentando exatamente porque esses grupos veem brecha no governo, né? Vê corrupção no governo, vê descaso muitas vezes. Então, eles avançam cada vez mais. Isso é um dos fatores que faz com que o Boko Haram ele continue sabendo o seguinte: se eles continuarem fazendo isso, eles veem que a resposta do governo não vai impedir que eles continuem, né? Então, eles observam que há impunidade, então o trabalho continua para eles. Infelizmente, isso acontece em muitos países. É lamentável. Porque, assim, de um lado, a gente vê uma certa atitude ilógica do governo, porque o objetivo do Boko Haram é segregar um território e, nesse território, quem vai mandar é o Boko Haram, não o governo da Nigéria. Quem vai arrecadar imposto é o Boko Haram, e não o governo da Nigéria. Esse tal do califado e tal. Então, eles vão perder território, perder população, perder tributo, enfim. E não fazem nada.
Agora imagina que a gente olha isso um pouco também na Colômbia. Tem a guerrilha ali já há muitos anos, mais de 50 anos. E a mesma pergunta caberia, o governo não faz nada? Então, assim, o governo, ele, de alguma maneira, tenta, essa perseguição ela não acontece por conta do governo, como você falou, por conta do Boko Haram, mas é um governo majoritariamente também muçulmano. Há, obviamente, não são os mesmos interesses. O Boko Haram quer governar, quer implantar sua monarquia, o califado, governar, implantar a Sharia, e se submeter não somente à religião, mas o estilo dentro da religião, aquilo que eles acreditam. Mas muitas vezes não tem condição. Você vê, por exemplo, o Afeganistão. O Talibã tomou conta, não conseguiu lutar contra o governo. Então, às vezes, para a gente pode até parecer simples, o governo não deveria deixar, ou isso, aquilo. Há muitas falhas, há muita impunidade, mas o trabalho, com certeza, exige muito mais, não é tão simples assim pensar. Acaba perdendo, o governo acaba perdendo porque não é do interesse do governo que isso aconteça. Não é do interesse do Boko Haram que o governo continue. Então, há sempre uma briga ali, mas eu acredito que não é um negócio muito simples assim de se resolver, assim como a gente vê em muitos outros países, até mesmo embates, guerras civis acontecendo, situações internas acontecendo e gerando muito mais mortes. Loucura, né? Você falou no pessoal, acho que é uma etnia, Fulani. Pastores de cabra Fulani, sim. Como é que é? Pastores de cabra Fulani. Eles são pastores de cabras? Realmente, tem os Fulanes e tem os pastores de cabra Fulani que está dentro dessa etnia. E aí, eles são perseguidores? São perseguidores, e isso é algo aparentemente novo, quando a gente fala, porque a gente ouve muito falar do Boko Haram, grupos extremistas, Estado Islâmico. E ao primeiro momento, quando você fala de pastores de cabra, eu mesmo imaginava quando eu vi lá no começo, mas como pastor de cabra vai perseguir cristão, vai pegar o cajado e vai... Só que a gente precisa mudar a mentalidade. Esses pastores, eles são pastores porque precisam, obviamente, ali daquele recurso e o estilo de vida que eles adotaram, um dos maiores grupos nômades do mundo, e estão presentes ali na Nigéria e parte do oeste africano, mas andam armados. Então, você não imagina um pastor ali com um cajado expulsando cristão. Agora, imagina alguém armado, muçulmano, mas não somente muçulmano, extremista. A gente precisa deixar isso bem claro. Não é somente se referir aos muçulmanos, mas os extremistas muçulmanos. Então, são pastores de cabras, são da etnia Fulani, sim, mas são extremistas. E aí é que está o problema. Não é porque eles são pastores de cabras, é porque eles são extremistas. E aí eles estão armados. E isso acontece, eles têm sido muito violentos nesses últimos tempos. Há muitos ataques a vilas cristãs. Muitos cristãos são mortos. Em um dos ataques, 120 cristãos foram mortos por esses pastores de cabra Fulani. Então, eles estão presentes ali na Nigéria e tem sido um grande desafio. Tem aumentado muito a perseguição. É um grupo muito antigo, mas a gente tem visto esses ataques recentes e, como eu já falei, isso faz com que a gente volte a nossa atenção e traga essa notícia, levante pessoas para orar por essa questão. No caso, ser cristão nessas situações é arriscar a vida, não é? Com certeza. É praticamente, eu costumo dizer que é assinar uma sentença de morte. Se você decide ali seguir a Cristo em um desses países, ou pelo menos em uma dessas regiões, você não vai para brincadeira. Você tem que estar disposto realmente a morrer por Cristo. É completamente arriscado. É aquilo que Jesus fala em Mateus 10,16. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Para um estilo de vida arriscado, perigoso. Se a gente imaginar uma ovelha no meio de lobos, essa ovelha não vai ter segurança, tranquilidade e viver a vida o tempo todo assim. É uma vida arriscada. E nesse contexto do envio, é exatamente o contexto da pregação da palavra. É perigoso. Tem um vídeo que trata disso. Vamos assistir? Eu pensava, se eu beber essa água e comer essa comida, mas meus filhos morrerem, para que eu preciso de comida e água?
Ataques de extremistas islâmicos a vilarejos no oeste africano são cada vez mais comuns. Em 2015, o vilarejo de Charity, na Nigéria, foi atacado pelo grupo radical Boko Haram. Uma noite eu estava tomando banho e meus filhos estavam ali, dentro de casa. Meu irmão veio correndo dizendo: apague as luzes, apague as luzes. Então, dentro de casa, eu ouvi alguém dizer: estão queimando o guaiaco, a cidade está em chamas. Enquanto eles fugiam noite adentro, Charity se perdeu dos filhos. Incerteza e medo é o que resta após os ataques. Eu corri e encontrei uma caverna. Nós entramos, sentamos e ficamos calados. Achei que ouviria meus filhos lá fora, mas não ouvi. Eu chamei pelos seus nomes, sem sucesso. Lembro de pensar: não sei se meus filhos foram mortos ou não. Alguns dias após o ataque, as famílias começaram a se encontrar. Mas não havia nenhum sinal dos filhos de Charity. Um dia se passou, 2, 3, uma semana, nada dos meus filhos. Eu estava em casa, sozinha, arrumando a casa, quando eu escutei meu filho chamando. Ele estava se aproximando. Enquanto eu gritava por ele, eu estava tão chocada e feliz. Meus filhos vieram e me abraçaram e começamos a chorar. Eram lágrimas de alegria. Nós estávamos tão felizes. Até a bebê mais nova começou a sorrir quando viu os irmãos. A presença de irmãos e irmãs na fé que levam cuidado, apoio e, acima de tudo, oração, renova as esperanças dos cristãos perseguidos no oeste africano, renovando também as forças da comunidade. Os ensinamentos que vocês nos deram realmente trazem unidade ao grupo. Fiquei muito feliz de me juntar a esse grupo e ajudar outras pessoas, porque sei como isso me ajudou. Receber cuidado pós-trauma tem realmente nos ajudado a aprender a perdoar e nos livrar da raiva. Nos trouxe esperança de vida para o futuro. Levante um clamor por nossos irmãos africanos que enfrentam perseguição por causa da fé. Participe do Domingo da Igreja Perseguida 2022 no dia 12 de junho, juntamente com sua igreja, e ajude os cristãos perseguidos do Oeste Africano. Esse último depoimento me trouxe à memória um episódio real acontecido também por causa do Boko Haram no Níger, né? O Xande, que tem lá o Guerreiros de Deus, já há quase 20 anos, né? Ele também teve que fugir no meio da noite e tal, botaram fogo em tudo, queimaram tudo lá, perdeu tudo. E aí, quando ele voltou, um vizinho, que não era cristão, falou: olha, o que aconteceu foi o seguinte, aquele senhor lá, né, que também era vizinho, foi que falou: ó, aqui eles são cristãos e tal, e chamou então o povo do Boko Haram para destruir tudo. Denunciou. Aí o Xande com a esposa, né, foram conversar com esse vizinho: olha, que a gente quer pedir perdão, né, porque a gente está aqui, porque o que ele faz lá não é uma igreja, não tem uma igreja. Ele dá comida e aula para as mulheres e para as crianças, né? Inclusive ensinando futebol e outras coisas, reforço escolar e tal. E que mal que a gente tem feito, né, e tal. Aí esse vizinho que tinha chamado a atenção do Xande ficou assim muito impactado com o perdão, com a atitude do Xande e da esposa, né? E ele acabou se convertendo. Eu até assisti o batismo dele. Glória a Deus. Ele se converteu. Glória a Deus por isso. Não, aí o que vocês estão pregando... Ele era muçulmano.
O que vocês estão pregando não é doutrina, não é ensino, não é crença, né? É vida. E ele se converteu, eu assisti o batismo dele. A gente tem algumas histórias que relatam exatamente isso, porque um dos pontos fortes quando a gente pensa na Bíblia e na situação desses irmãos é exatamente o perdão. Porque você imagina ter o seu ente querido levado, roubado de você, sequestrado, e muitos desses irmãos dizem, eu já os perdoei. E muitos querem encontrar essas pessoas para olhar nos olhos e falar, eu te perdoo, Jesus te ama, sabe? E é algo completamente difícil, mas esse amor é a verdadeira arma que desarma qualquer coração. Foi o amor que Jesus pregou, foi o amor que Jesus viveu, é o amor que a gente vê nessas situações, isso tem a nos ensinar. A gente já tem outros casos semelhantes a esse de pessoas que chegaram a Cristo ou se amedrontaram por conta da demonstração de amor da igreja, mesmo depois de um ataque tão severo assim. Por falar nisso, irmão Willi, tem relatos de conversões de terrorista, não? Tem relatos de conversões de terroristas, alguns deles fogem, a gente já tem relatos de pessoas que fugiram, mesmo do Boko Haram. Não diria que isso é tão comum, mas acontece, de outros grupos armados. A gente tem história de pessoas que foram atacar a igreja e chegando lá, Cristo falou com elas, sabe? Então, não é tão comum, mas acontece. E nesses lugares acontecem situações que a gente pode dizer milagres de fato, milagres acontecendo, porque não é tão simples, uma pessoa que porta uma arma, que dedicou a sua vida a esse tipo de situação, se converter. Só o que a gente sabe é que Deus ele é poderoso para transformar o coração mais cheio de ódio, porque assim ele fez com Saulo, assim ele continua fazendo. Então, o poder de Deus, a glória, de fato, é para Deus e ele continua mesmo. De vez em quando a gente escuta uns relatos, assim, de pessoas que sonham com Jesus, procure um missionário, procure um cristão. É assim mesmo? Exatamente. Eu já conheci pessoas que chegaram a Cristo dessa forma, em sonhos, em visões. Para a gente pode até parecer estranho, e de fato, a gente tem a Bíblia, para nos revelar, a gente tem uma liberdade que nos faz essa revelação, mas imagina numa situação onde você não tem Bíblia, onde a igreja está destruída, o templo está destruído, Então, a gente tem muitos relatos mesmo de pessoas que chegam a Cristo, um homem de branco apareceu para mim, me falou que eu deveria fazer isso, aquilo, ou procurar tal pessoa, ou tal livro sagrado, que é a Bíblia, e se converteram. Leram, foram ouvir e tiveram a vida transformada. Então, são milagres que continuam acontecendo para a glória de Deus. Aleluia, né? Glória a Deus mesmo. Bom, daqui a pouquinho a gente continua com essa entrevista, inclusive lendo os comentários que você postou e mostrando a sua foto aqui. Olha, manda a foto correndo para você participar do sorteio das canecas, hein? Quem mandar foto, sugestão de tema e tal, está concorrendo ao sorteio da caneca do Vejam Só. Nem eu tenho essa caneca, porque para variar, eu sou o último que fala e o primeiro que apanha aqui e tal. Todo mundo tem a caneca, menos eu. Mas tudo bem, não há de ser nada. Deixa eu conversar com você sobre a Bíblia. A gente está falando muito da posse da Bíblia. Você já conhece as Escrituras? Que tal vir conhecer aqui conosco, com a Academia Teológica da Graça de Deus Agrade? Você não precisa nem sair de casa, você pode fazer o curso à distância. O curso bíblico da Agrade já está disponível na plataforma EAD, em qualquer lugar do mundo onde tem internet, você pode fazer o curso. E ele é de extrema qualidade. Outros cursos já estão sendo feitos também, produzidos, Caso você queira conhecer os detalhes, no horário comercial, ligue para a sede da Agrade em São Paulo, então 0 operadora 11 3115 0819. Você pode ligar ou, se você preferir, entra no site agrade.com.br. Tem, inclusive, um curso aqui na sede de São Paulo que vai começar sobre escatologia, os Apocalipses, que vai começar agora no segundo semestre, às quintas-feiras à tarde. Eu vou ter o privilégio de ministrar esse curso. Caso você esteja interessado ou interessada, é só entrar em contato com a Agrade. Aproveita que você vai estar no computador e visita o site da HIT,
hittv.com.br. Lá você tem, inclusive, entre outras coisas, meios de mandar sugestões, críticas, observações sobre a nossa programação, tá bom? E para ter a nossa programação no celular, tá aqui, ó, é o QR Code, né? Você focaliza esse código aí com a câmera do seu celular, não precisa fotografar, basta focalizar e ele vai estar habilitado para receber a programação dessa emissora todinha, né, no canal do YouTube. Aí você vai poder assistir ao Vejam Só quantas vezes quiser, onde estiver, vai ser uma beleza. A gente volta já já com o Vejam Só Entrevista. Muito bom, estamos no melhor momento do Vejam Só Entrevista, quando você aparece aqui, bate sua foto durante o programa, põe a gente aí, encaixa aí na foto, né, e manda para nós pelas redes sociais, pode ser por e-mail, pode ser pelo Instagram, né? Instagram @programa Vejam Só, Facebook Programa Vejam Só, tá bom? E aí, se você puder acrescentar uma sugestão de tema ou de entrevistado, maravilha, e você vai concorrer ao sorteio da caneca do Vejam Só. Vai ser agora no fim do mês, então aproveita e manda ver, tá bom? Vamos lá, a primeira foto de hoje vem lá de Montes Claros, nas Minas Gerais, onde eu estou morando, né? Montes Claros fica lá no norte das Minas Gerais. A Eliane Martins, essa jovem lindíssima aí, assiste ao Vejam Só. Deus te abençoe, Eliane. Muito obrigado pela sua audiência. Um dia eu vou passar em Montes Claros. Em Congonhinhas, no Paraná, nós temos o pastor Gederson Santos. Ô, irmãozão, Deus abençoe. Quando vier a São Paulo, né, avisa a gente antes, fala qual é o tema que o irmão gosta de falar sobre a Bíblia e vai nos fazer uma visita aqui no Vejam Só, né, pastorzão? Pastor Gederson Santos, lá de Congonhinhas, no Paraná. E em Bauru, grande cidade do interior paulista, nós temos a Ana Cláudia, nossa telespectadora. Olha, tá vendo? Todo mundo tirou a foto junto com a exibição do programa. É assim que você tem que fazer também. Ana Cláudia, um beijo no seu coração. Deus te abençoe bastante, viu, irmã? Bom, alguns comentários postados aqui. O Edilton Santos, ele escreve uma grande verdade, né? Como se trata da igreja, os governantes não estão muito preocupados com o que acontece. Verdade, verdade. Igreja sempre fica de lado, né? A não ser que a igreja seja constitucionalmente eleita como a guardiã da nação. Em alguns países isso acontece, né? O governo tem o dever de defender aquela religião oficial. Acontecia aqui no Brasil Império, por exemplo, né? No Brasil Império e no Brasil Colônia, sobretudo, né? A Igreja Católica Apostólica Romana era defendida obrigatoriamente pelas autoridades. A Letícia Cecílio. A falta de conhecimento acarreta inconveniência para não buscar soluções necessárias. Acho que ela quis dizer conivência, né? Para não buscar soluções, que eu nem sei quais seriam essas soluções. Teria que enfrentar esses grupos terroristas com o exército, né? A Venair Paiva, ela responde, conveniência, porque a pauta deles não é bíblica. Querem destruir a igreja, né? Bom, esse é o objetivo do diabo, né, irmão? Exatamente. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. E é exatamente por isso que a gente ora, por isso que esses cristãos permanecem firmes. As portas do inferno jamais vão prevalecer contra a Igreja de Jesus Cristo. E algo bem interessante a respeito disso eu lembro de um nigeriano, inclusive ele comentando para a gente, ele disse, olha, isso aconteceu com o iraquiano também. Eles podem destruir os templos, mas nunca destruirão a igreja. O que sustenta a fé desses irmãos e irmãs? É Cristo. É o que deve sustentar a fé de qualquer pessoa, é Cristo.
Eu lembro de um texto de Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele diz o seguinte: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são passageiras, né? E as que se não veem são eternas. Então, ter os olhos fixos em Cristo na eternidade, vivendo aqui, cumprindo o que a gente precisa cumprir, mas com os olhos na eternidade. E eu acredito que essa deve ser a nossa visão também. A gente perdeu a visão da eternidade e olhar somente para as coisas terrenas, a gente acaba se perdendo. Nesse sentido, irmão, o conforto, ele nos prejudica, né? Porque a gente não olha para essas coisas. Ele pode nos prejudicar. Eu não diria que ele necessariamente nos prejudica, mas ele pode nos prejudicar. Pensa o seguinte, você que está nos ouvindo também, nos assistindo. Se a pessoa estiver confortável demais para não pregar a palavra de Deus, isso prejudica. Então, se a gente pensar, isso é uma ilustração que eu uso, inclusive, quando eu visito algumas igrejas. Se a gente pensar, por exemplo, em um pastor na Nigéria que foi ameaçado a negar Cristo por causa da sua fé. Ele não nega Cristo, o que vai acontecer? Ele vai ser morto. Agora, imagina um cristão brasileiro, só que aqui no Brasil ele não é ameaçado a negar a fé. É dito o seguinte, senta comigo aqui nesse trono, vá para a igreja, não cometa grandes crimes, apenas viva a sua vida e tenha comunhão com os valores desse mundo. O que é mais perigoso hoje para a igreja? A segunda opção. Exatamente. E é aqui que a gente está. Então, quando a gente fala de perseguição, obviamente a gente está falando de algo muito específico com relação à igreja perseguida, mas a gente está num cenário, é aquela mesma questão. Jesus envia os seus filhos como ovelhas para o meio de lobo. Há perigo para todo lado, de formas diferentes, intensidades diferentes, mas a gente também está em guerra. Porque Cristo ele nunca vai ter paz com o mundo. E se a gente está em paz, se a gente está confortável demais, alguma coisa está errada. Muito errada. Vamos lá. O Adilson Padilha. Como o mundo jaz o maligno, acredito que muitas autoridades estão a serviço de Satanás. Grande verdade, grande verdade. Tem um texto que Paulo fala que o Deus desse século cega o entendimento das pessoas, né? Então, 2 Coríntios, capítulo 4, logo um pouquinho antes desse texto que eu citei, ele fala isso. Ou seja, as pessoas simplesmente não veem. Não veem, né? É um negócio, assim, incrível, mas é o que acontece, né? O diabo simplesmente cega. Agora, irmão, a gente está chegando ao final do programa, eu queria que você falasse de novo sobre o Dia da Igreja Perseguida e que aparecesse no GC, como é que quem quiser... Não precisa ser no dia 12. Pode ser qualquer outro dia, desde que você faça o domingo da Igreja Perseguida. Como é que a gente ajuda esse povo? E não faça somente também, né? Uma oração constante, mas eu te convido a participar do domingo da Igreja Perseguida, dia 12 de junho, como foi dito. Você pode acessar o site da Portas Abertas, www.portasabertas.org.br/DIP, DIP, e lá você pode fazer o cadastro da sua igreja, entrar na área restrita, ter todos os materiais, informações necessárias para envolver a sua igreja. Para você que ouviu tudo isso aqui, você quer levar para a sua igreja, chacoalhar a sua igreja e dizer, olha, os cristãos precisam de oração, faça isso. Some com a gente, com milhares de cristãos no Brasil que vão interceder pela Igreja Perseguida, não somente no dia 12, você pode fazer, aí caso tenha conflito com alguma programação, pode fazer em outro dia, mas se você puder, faça nesse dia e que seja algo constante. O que a gente quer é que você possa conhecer e não somente conhecer, orar com conhecimento, orar com propriedade, atendendo à maior necessidade desses irmãos, que é a oração. Amém. Muito obrigado pela participação, né? A Portas Abertas sempre terá portas abertas aqui no Vejam Só, né? A nossa parceria é antiga e espero que cada vez mais eficiente. Agora, uma última coisa. Quem quiser participar, antes do resultado da enquete, quem quiser participar desse acampamento ou de algum evento para se engajar mesmo no trabalho da Portas Abertas, procura você?
Pode me procurar, mas do acampamento, o site é muito fácil de gravar, que é portasabertas.org.br/acampa. Tá? Mas se você entrar no site principal da Portas Abertas, vasculhar ali, você vai ter muita coisa para encontrar. Se você usa rede social, especialmente o Instagram, Portas Abertas Brasil, o senhor pode acompanhar ali. Todas as informações mais importantes a gente acaba replicando ali também. Tem o nosso telefone de contato que deve aparecer aí para você. E a gente está à disposição para sanar dúvidas, para te envolver mais, para de repente, quando as viagens voltarem, levar você também para o campo para conhecer um pouco mais. Então, a gente quer que você caminhe com a Igreja Perseguida. Se você puder participar desse acampamento agora em Belo Horizonte, do dia 16 ao dia 19 de junho, com certeza vai ser transformador. Então, fale com a gente, entre no nosso site e a gente vai te dar todo o apoio necessário. Muito bom, muito obrigado. Vamos ao resultado da enquete? Para você, o descaso dos governos e das autoridades para com os atos terroristas contra as igrejas, em tantas partes do mundo, se explica por, vamos lá, medo 17% só. E com conivência, 83%. Eu concordo, né? Ficamos por aqui. Até o próximo Vejam Só Entrevista. Deus abençoe. Um ósculo santo.